Salve galera do GuaruCast, menção na área, juntamente com o meu amigo e irmão Du, diretamente dos estúdios Futebola, Du. Seja bem-vindo. Pô, obrigado, hein? Que honra fazer parte aí desse estúdio maravilhoso aqui, cheio de camisas de futebol aqui, né? A gente gosta pouco de futebol, então... Pô, mais prazer. Vamos ver aí como é que vai ser aí. Eu tô nervoso, parece que é a primeira vez que eu faço. Pois é, parece que é a primeira vez que a gente vai conversar sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça, tá chegando aqui a primeira vez, @futebola, não, @GuaruCast no Instagram, facebook.com/GuaruCast, também estamos lá. E acompanhe-nos nas redes sociais, se inscreva aqui no YouTube, dê like nesse vídeo, compartilhe e comente a sua opinião. Hoje falaremos, né, sobre meritocracia. Você que me trouxe o tema, irmão, então explique pra audiência, porque o que te deu de vontade de trazer esse tema pra pauta de hoje, pra conversa de hoje? O que mexeu com você pra falar disso? Então, Minção e... Uma puta de uma ouvintes, bica na né? mesa já, mas tudo bem. Normal. Então, Minção e ouvintes, na verdade, eu tava ouvindo aí o podcast que está em alta aí no Spotify, né? Qual que é? Chama-se Mano a Mano, com o nosso querido amigo Mano Brown. Santista! Né? Dos meus, dos meus. Santista, bigode fininho e tal. É igual o meu, assim, tão fininho que é inexistente. E aí ele tava conversando com o Dr. Drauzio Varela. Quase ninguém conhece o Dr. Drauzio Varela. Sabia, né, que o nome dele não é Drauzio, né? É Áuzio. Porque o DR antes é de doutor. Nossa, é sério, DR Áuzio Varela. Nossa. Aí a galera chama ele de Drauzio Varela. Nossa. Sabia disso? Não sabia. Porque é mentira, é tudo invenção da minha cabeça, mas é maravilhoso, né? Você parar pra pensar de DR Áuzio Varela, maravilhoso. Não, mas parece mesmo, né? Passa batido, dá pra passar batido. Mas e qual que era o papo do Dr. Drauzio e do Mano Brown? Então, a ideia do podcast deles é sentar e trocar uma ideia, né? Nossa, que inovador! Inovador. Nossa senhora, eu acho que isso não... Olha, eu acho que esse pá a gente tá copiando eles há 8 meses, então. É verdade. Então o que acontece? O papo era o seguinte: o Brown ele tava puxando uns assuntos lá de periferia e tal, e aí surgiu um assunto lá de meritocracia, né? Que a gente ouve muito falar e tal. E aí o Drauzio, por ter trabalhado no Carandiru, ele deu na lata, assim, falou assim: cara, essa parada de meritocracia não existe. O Drauzio Varela. E aí eles discorreram um pouco sobre, e aí assim, eu concordei em partes com os argumentos. Tá. Né? E aí eu queria trocar essa ideia com você, uma ideia que eu sei mais ou menos aí o seu posicionamento. E aí eu queria, sei lá, desenrolar essa parada e que a gente agregue alguma coisa nessa vida das pessoas aí que estão aí do outro lado, né? Inclusive você, o que você acha, o que é meritocracia? Você sabe o que significa, o que representa a palavra meritocracia? Você sabe? Então a gente pode usar o recurso aqui, ó, ok, Google... Ela falhou, agora que era pra ela aparecer, ela não aparece. Mas vamos procurar aqui, Du, pelo menos pra dar esse norte pra quem tá em casa. Conceito... de meritocracia. Isso, peraí. Também eu aprendi a escrever. Não, é normal, aqui em frente às câmeras a gente fica meio nervoso, né? Olha lá. Segundo o significados.com.br é o seguinte: meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseados nos méritos pessoais de cada indivíduo. A origem etimológica da palavra meritocracia vem do latim meritum, que significa mérito, unida ao sufixo grego krasia, que quer dizer poder. Poder do mérito, ou seja, a pessoa fez por merecer, é bem aquela frase. Então, qual que é o seu posicionamento... Faça um pouquinho aí, Missão. Seu posicionamento quanto à meritocracia, meu irmão? Cara, assim... que talvez o que eu fale aqui já... Mas a gente vai discorrer sobre. Tá. Eu acho que a meritocracia existe. Não tem como você falar que não existe. Só que eu acho que ela existe a partir de um ponto. Entende? Sim. Tipo, vamos supor, vamos lá. Eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a uma boa internet, você também. Então, nós dois temos as mesmas condições, sem filhos e tudo mais, de fazer um estudo EAD, de estudar numa faculdade EAD. Beleza. Sim. Né? Eu falo assim, pela conexão, pelo acesso. Nós temos a estrutura pra fazer isso. Isso. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um curso de, sei lá, Administração de empresa. Administração de empresa. Nós temos exatamente as mesmas condições. Sim. Né? O ideal para que a gente faça. Tá. A gente tem casa, a gente se alimenta e a internet é a mesma pica. Tá. Agora eu acho que a partir do momento que vai ser eu ou você
e o Zezinho, sei lá, que a internet dele é 5 mega, que o computador do cara é uma porcaria, ou às vezes ele nem tem por causa das condições dele, aí eu já acredito que, tipo assim, eu chegar na facu e estourar as minhas notas e chegar num trampo vai ser menos difícil do que o cara, porque a condição dele é mais precária do que a minha. Porque ele tem menos estrutura pra realizar isso. Menos estrutura, exatamente. Então eu acho, é claro que é a mesma coisa que eu falar assim, mano, eu vou correr uma maratona do lado do cara que tem a perna quebrada, lógico que eu vou ganhar. Então eu acho que a meritocracia, a partir do momento que as pessoas elas estão exatamente ali no mesmo nível, sabe? É tudo que você tem eu tenho, não me falta nada. E partindo da ideia de uma sociedade que a gente vive, que a desigualdade social é enorme em todos os aspectos da sociedade, então na sua concepção a meritocracia é algo que é utópico. Porque sempre haverá uma diferença do ponto de largada, do ponto de partida de cada um. Sim. Tem um estudo, não é estudo, é um vídeo, que é de uma, acho que uma universidade americana, que eles fazem a respeito dessa ideia de... Não é bem essa ideia de meritocracia, mas é uma ideia de... uma corrida para o sucesso, vamos colocar assim. Faz muito tempo que eu vi, mas a ideia é muito interessante. O que eles fazem? Eles vão pegar 5 pessoas... E as pessoas que forem reunindo as condições que eles apontarem vão dando, tipo, 2 ou 3 passos na frente das outras, sabe? Então, por exemplo, eles começam assim. Quem tem pai que tá casado até hoje? Aí, tipo, das 5 pessoas, 3 dão um passo pra frente. Quem estudou em escola particular? Das 5 pessoas, 2 dão um passo pra frente. Aí uma que já tava um passo, dá mais um passo. E eles vão seguindo nessa toada. E a partir daí, então, aí ele, depois que ele termina as perguntas, ele fala, valendo. Cara, a corrida não é justa, porque tem alguém que tá lá atrás, não deu nenhum passo, e teve uma pessoa que deu, tipo, 8 passos. Sim. Aí entra a qualidade física de cada um, eu não vou entrar nesse mérito, é pra ilustrar essa ideia de meritocracia. Eu estudei Direito, você sabe, eu fiz o Direito até o 9º ano, e 9º semestre, vou terminar, mas ainda não consegui terminar por razões particulares. Outro dia. Aí o que acontece? Tinha algo que era dito em sala que eu gravei. A justiça é diferente. Justo é diferente do putz. É que veio na minha cabeça. Tem uma frase em cima, mas veio na minha cabeça. Igualdade é diferente de justiça. Certo. Igualdade é diferente de justiça. A imagem é o quê? Tem um muro e 3 crianças tentando assistir um jogo de futebol. Só que há a diferença da altura das crianças. Igualdade, as 3 crianças vão ficar em cima de um caixote. Então a mais alta vai conseguir ver, a intermediária vai ver pouco e a mais baixa das crianças não vai conseguir ver. E o que é justo? Tipo, 3 caixotes para menor, 1 caixote para do meio, para maior, e 2 caixotes para do meio. Deu para entender? Sim. Eu acredito que a meritocracia, ela depende de muitos parâmetros, ela depende de muitas outras perspectivas para ela de fato valer. A gente gosta pouco de futebol, deu para ver aqui, né? O Tite usa muito isso, né? O Tite foi campeão do Corinthians. O merecimento, exato. Que ele escalava quem tava melhor, que ele escalava quem tava desempenhando mais, E eu acredito que a meritocracia no futebol, ela, profissional de alto rendimento, ela é algo que dê certo. E vou explicar por quê. Todos ali já são profissionais, todos ali já são atletas que têm condicionamento físico ideal, ou deveriam ter, para praticar o esporte. E o que difere um de outro é talento, que é subjetivo. O que alguns não têm talento, eles podem compensar no esforço. Sim. Então, às vezes, o Tite ele era criticado por não botar o mais talentoso, mas o time do Tite corria pra caramba, era esforçado. Então, você consegue equilibrar essa equação de talento e esforço, pelo menos ele conseguia, e fazia com que essa ideia de meritocracia fosse pra frente. Coisa que ele se perdeu aí na seleção e tal, porque cobravam ele muito. Tem cara na Europa que não tá jogando bem, tá sendo convocado, e tem cara no Brasil jogando muito. Cadê a meritocracia? Cadê o merecimento? Enfim. Então eu acho que é um conceito muito subjetivo e que depende de muitos parâmetros para dar certo. No ambiente corporativo, por exemplo, se a gente colocar as pessoas ali
tendo o mesmo cargo, as mesmas condições dentro da empresa, as mesmas oportunidades, ainda assim eu acho que a meritocracia ela não encaixa bem. Porque uma coisa é você dar todos os parâmetros iguais para todos os funcionários. Mas um funcionário tem que voltar para casa 2 horas, ter 2 horas de trajeto para casa, o outro tem 40 minutos, o outro tem 30, o outro tem 1 hora, o outro vai a pé. O outro vai a pé, um tem 3 filhos, um tem 2 filhos. Ah, mas isso não importa no meio corporativo. Importa. Porra. Importa. Tanto pro bem quanto pro mal. O cara que tem 3 filhos em casa, de repente ele vai dar mais o sangue pela empresa do que o que não tem. O cara que tem 1 hora de descanso a mais, de repente vai ser mais displicente do que o que tem 2 horas a menos pra aproveitar com a família e tal. Então, Du, sendo muito sincero pra você, eu até quero saber depois o que você falou, qual era a sua visão do que eu achava sobre o tema, que eu acho interessante, mas hoje, sendo muito honesto pra você, eu acho que a meritocracia é um conceito quase que utópico, sabe? Quase que funciona em apenas alguns casos muito específicos, assim. Cara, eu me surpreendi, porque eu achei que o seu posicionamento era totalmente tipo assim, não existe e eu vou te provar o porquê da meritocracia. Ah, que pena te decepcionar, não, pô. você me decepcionou. Mas assim, é interessante que você falou, eu tava pensando até sobre o Bruce Lee, que é um cara que eu gosto pouco também. Sim. E... Ah, por isso que o seu arroba é do Lee? É por isso? Porque será? Tá desvendado aí. Oh, meu Deus! Não é porque é, tipo, que meu sobrenome, não é, né? Infelizmente. É de Lima. Eu não sou filho da Rita Lee, né? É de Lima. Não é de Lima. Eu já pensei nisso, mas não do é. Lee, M.A. Maravilhoso ia ser também. Ia ser também, verdade. Mas assim, Minção, eu tava pensando sobre já registramos isso daí. Quando você vai pensar em ter essa ideia, a gente já executou, então nem adianta, vai. É verdade. Tá gravado, serve como registro, né? Exato. Tem data e tudo, enfim. E aí eu tava pensando sobre o Bruce, falar assim, cara, o cara não chegou a ser o que ele era porque ele era o self-made man, que, né, tem... Nossa, você ainda em dia, tem muito essa parada do cara, não, eu faço. Com essa indústria do coach hoje em dia, os caras falam que nada é impossível. Só que, tipo assim, a gente sabe, né, que ninguém nos ouça, que é muito mais pra vender um curso, uma palestra do que... É aquela ideia, né? Eu vou vender um livro te explicando como ficar rico e eu fico rico vendendo esse livro, entendeu? Exatamente. Então, assim, é o empresário de palco, né, que falam, né? Sim. Então, assim, o Bruce Lee, ele não foi um cara que sozinho ele conseguiu a parada. A Linda, que era a esposa dele, mano, ela dava todo o suporte pro cara fazer tudo. Ela abriu mão da vida dela pra ele ser o Bruce Lee. Então o Bruce Lee não era só o Bruce, a Linda era 50% do que ele era. E também tem a questão dos pais dele, que não eram chineses... Eles eram... Não, assim, mas o que eu quero dizer é que aqueles radicais, eles eram chineses com a cabeça um pouco mais aberta, tanto é que ele foi estudar fora da China, não tem a parada assim? Mais ou menos. Até onde eu sei, tipo, eles... Assim, o que parece é que eles eram mais abertos do que a grande maioria, muito menos conservadores, ou eu tô louco? Então, eles eram atores de ópera, né? A ópera chinesa lá e tal. Eles tinham um pouquinho a mente aberta, mas na verdade é que o Bruce também não ajudava, ele arrumava muita treta. Sim. E aí ele começou a ser ameaçado, a arrumar muito problema e mandaram ele pra fora. É nessa toada que eu tô querendo comentar. Se os pais deles, por exemplo, fossem, sei lá, trabalhadores rurais ou operários de qualquer tipo de empresa, indústria que houvesse lá na época da China... Dificilmente ele teria essa oportunidade de sair do país. Dificilmente ele seria incentivado a ser um artista. Porque você ser artista hoje é algo bem visto, mas há 50 anos atrás, um ator, uma atriz era tido como um vagabundo, né? É verdade. Então, assim, até isso, se você for analisar o contexto do Bruce Lee, favoreceu ele ser o que ele era. Porque, apesar do grande lutador que ele foi, né, o grande... mestre em artes marciais, ele foi um ator, ele foi o ator chinês talvez da história, e muito impulsionado pelos pais dele terem sido atores, então terem a cabeça um pouco mais aberta. Entende o que eu tô querendo falar? Sim. Ele teve ali ele no começo uma base, né? Coisa que, né, a grande maioria não tem, entendeu? Então assim, mas não é só por isso que ele teve sucesso. Ele teve todo o esforço dele. E aí, assim, a meritocracia encaixa, mas é dentro de algo muito específico. Muito específico, Tipo, depois que você tem as condições, aí tem todo o mérito dele, de abdicar de um monte de coisa, de querer só aquilo, ser obstinado pra aquilo.
Então, assim, tem essa questão da meritocracia, ela encaixa, mas dentro de um contexto específico, na minha visão, sabe? Ah, com certeza. Essa é a minha ideia também. Assim, o que eles falaram é que, tipo assim, mano, eu agora vou criticar, assim. Tá. O tom da parada foi meio que assim, escrachando tudo. Não existe meritocracia nenhuma. A gente já chegou numa parada que dentro de um contexto ela existe. Sim. Não dá pra negar. Sim. Né? Agora, eles falaram de uma maneira que, tipo assim... puta, é que é muito delicado, né, mano? Mas eles colocaram de uma maneira pra escrachar a parada. Tipo assim... Pra banalizar, no exatamente. caso. Não tem, tipo não existe. Assim, não. se você, vamos supor, se você é pica, você não tem mérito nisso. Foram seus pais, foram não sei o que, tudo bem. Só que existe um mérito, igual você falou, a Gana do Bruce, por exemplo. Aquela diferença que o cara tem. Porque, porra, quantos caras quiseram ser o Bruce Lee e não conseguiram? Às vezes com condições até melhores, com pais mais ricos, estudando na melhor escola. A gente não precisa ir longe, no próprio futebol a gente tem vários exemplos disso. O Cristiano Ronaldo é um exemplo crasso disso. Então. Porque ele era um jogador que tinha suas características e tal, e hoje em dia ele é um dos jogadores que são mais importantes na história. Hoje ele vem batendo o recorde, o cara tem 36 anos. A idade máxima de um jogador há 10 anos atrás, 20 anos atrás, tem a questão do aumento da tecnologia, sem dúvida. Mas tem um monte de jogador, cara, que tem 33, 32 anos que estão parando hoje. Por exemplo, a gente tava falando do futebol esses dias. Acho que foi não sei se era o Juliano ou o Renato Augusto, que tinha 30 anos, tava voltando pro Brasil. Que, infelizmente, né, no meio do futebol, é tido como encerrar a carreira, né? Um jogador que tá na Europa, ou tá no mercado ali europeu, ou ali nos mercados anexos ali, voltar pro Brasil é tido como encerrar a carreira. E o cara não, tá? Hoje é a transferência futebolística mais badalada da temporada, mesmo tendo o Messi ser transferido pro PSG, ele se tornou algo maior que isso, não tendo o talento do Messi. Sim. A gente entra nessa discussão lá no futebol, o Messi é o talento e esforço, mas é talento pra caralho e esforço. O Cristiano é talento, mas é esforço pra caralho. Então, assim, é mérito só do Cristiano. É mérito dele, de tudo que ele abdicou, de tudo que ele deixou de viver. O Neymar hoje, ele fala que ele tem a vida que ele tem, ele brinca, ele tem a vida polêmica dele, porque ele acha que é o certo. O Ronaldinho Gaúcho abdicou da carreira dele pra ter a vida que ele queria ter. E tem algum demérito nisso? Eu não acho, ele só escolheu. Agora, o cara que continua persistindo, continua sempre estando no topo, é mérito dele, não tem essa. Então a meritocracia existe? Existe. Em tudo? Não. Na minha opinião, em contextos muito específicos. Agora falar, por exemplo, hoje, usar esse exemplo de meritocracia em termos de carreira de sucesso, eu acho também que depende. Depende. Não é sim nem não, depende. Se você pegar uma sala hoje do ensino médio da prefeitura ou de uma escola pública, e disser que todos aqueles alunos têm a mesma condição, você não tá falando a verdade. Nem aqueles alunos ali têm a mesma condição. Um às vezes tem mais, outros às vezes tem menos. A gente vive numa sociedade tão desigual que o fato às vezes de ter um pai em casa é um pai e uma mãe junto, ou então ter uma referência materna e paterna, já é um diferencial enorme. Pra quem não tem. Então, assim, não acho que tem que banalizar que a meritocracia é algo que não existe, que é invenção. Sim. Mas também não acho que ela é uma régua que você aplica como medida sobre tudo. Sim. Né? Não é nem é besta e nem bestial. Não é absoluto e também não é nulo. É em determinadas condições. Partindo um pouco disso, só pra... Eu me empolgo, mas você sabe. Você tá acompanhando agora o que você sabe. Michael Jackson. Quem é Michael Jackson? É um cara que abdicou da infância, da adolescência, da grande parte da vida adulta pro showbiz. O cara... Por livre e espontânea porrada. Por livre e espontânea porrada. O pai dele era campeão do UFC doméstico, né? Batia pra caramba. Mas... ele não era rico, ele teve os privilégios de sempre poder estar em shows ou programas ali, vendo James Brown, vendo Little Richard, vendo The Temptations, ou seja, referências da música. Então pouca gente teve aquela experiência ou aquele mesmo
cenário que ele tinha. Só que o cara não se prendeu a isso. Ele tinha tudo aquilo, ele se esforçou, ele se aprimorou, era um gênio do que ele fazia, mas não deixava só o talento falar por ele. Ele tinha o esforço. Não é à toa que ele é o rei do pop, não é à toa que ele é o artista póstumo, né, depois de morrer aí, que mais vende na história, passando Beatles, passando Elvis, passando todo mundo, porque ele era inigualável. E não tem nada parecido com ele. Aí vai falar que isso é só talento. É só o contexto que fez ele. É só porque o pai dele batia nele. Pô, se fosse assim, quantos Michael Jackson ia ter aí na quebrada? Porque pai que bate não falta. Então não é o contexto, é o mérito, é a gana do cara querer, é o talento. Então assim, é uma série de fatores, né? É uma série de fatores. Então, aí que tá o perigo da parada, onde eu queria chegar também, que é você usar às vezes, por exemplo, tipo assim, a meritocracia ela existe dentro de um contexto específico. Mas existe, né? Mas existe. Só que tem gente que eu acho que foi o tom da conversa dele, tipo assim, mano, não tem o que você faça que vai te fazer chegar onde você quer chegar. Ou seja, nem tenta, meu irmão, você já tá ferrado mesmo, mas tá sabe, ligado? Mas eu acho que é perigoso esse discurso É um também. discurso vitimista, na minha opinião. Na minha opinião. Eu sendo muito honesto aqui, eu não sou um consumidor de músicas do Mano Brown. Acho que dá pra ver aqui atrás um pouco das referências que eu tenho. Eu gosto um pouco mais de rock e tal. Sou santista como ele, né? Até as coisas que ele fala do Santos eu não concordo muito com o que ele diz. E esse discurso, não sei se ele falou isso, mas eu acho, na minha opinião, um discurso vitimista. Por quê? Você acaba tirando, então, todo o mérito, toda a honra de quem saiu da quebrada e venceu. Porque, inclusive dele, né? Ou seja, ele teve um pai pica, uma mãe pica, uma estrutura pica para escrever o que ele sabe, para ter as referências de música que ele tem, porque ele é o gênio da arte dele. É mérito dele, ele chegou ali por mérito próprio. Eu estou estudando estoicismo. O que é estoicismo? É uma vertente de apanhar quieto. É uma vertente filosófica que o Marco Aurélio, o imperador romano, tinha... Marco Aurélio Cunha, isso, grande médico. Tinha como um dos preceitos da vida e tal, ele escreveu sobre. Posso estar falando bosta? Posso, mas eu tenho com certeza que é isso. Qual que é a ideia? É de você se esforçar naquilo que você tem controle. Vamos supor, eu tenho controle nas minhas ações. Por exemplo, eu tenho controle de poder fazer esse programa hoje. De estar aqui conversando com você. Eu não tenho controle se isso vai estourar, se isso vai dar certo, se isso vai bombar. Isso não parte mais de mim. Esse controle já não é meu. Sim. Então eu tenho que colocar energia no que eu posso controlar. O que eu posso controlar? Fazer o programa, desempenhar bem no programa, falar bem, ter uma conversa fluida, te ouvir, falar, interagir. Isso faz parte da minha ação. Agora, o que essa ação vai gerar não é responsabilidade minha e eu não tenho controle sobre isso. Então eu não preciso ficar arcando ou então jogando energia em algo que eu não vou poder controlar. Sim. Agora, se eu não tiver essa ação, não vai ter resultado. Aí não tem. Aí o não você já tem, né? Então, tipo assim, você planta a semente e rega, se o solo tá fértil ou não. Exato. A semente germinar é um processo natural. Sim. Que as probabilidades vão dizer que dentro do contexto certo vai germinar, mas não quer dizer que vai. E se ela não germinar, ou se ela germinar, não depende mais de você. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos essa parada que eu tô estudando. Agora você não pode cair, desculpa só te interromper. Não, fica à vontade. De você esperar o passarinho voar, aí cair a semente do bico dele naquele lugar e chover e tá ligado? Mas infelizmente é a mentalidade que tá assolando uma grande parte da população. Achando que tudo que tá acontecendo é culpa de isso, daquilo e do outro, às vezes é uma culpa nossa. Então assim, respeito a opinião, a gente respeita... Na minha opinião, eu respeito pessoas. A opinião a gente não respeita, a gente pode divergir, pode ir contra a opinião. Com as pessoas eu respeito. Agora, essa ideia de que, segundo o que você está me falando, que tudo que você não vai conseguir, que não existe meritocracia em nada, se você se esforçar não vai dar resultado nenhum, é mentira, é balela. Isso eu acho balela. Porque aí você tira o mérito do cara que... No direito, você pode jogar aí no Google, tem vários exemplos. Do cara que catava livro na rua, passou em medicina. Então, a sorte tá no fato dele ter achado o livro na rua. Todo o esforço dele de ler, de entender, de fazer a prova, sim, joga no lixo.
O cara pode ser exceção, não a regra, mas que dá. Tipo assim, de alguma maneira. Você não, entrando numa questão mais polêmica, entra naquela ideia do seguinte: ai, coitado, ele é uma vítima da sociedade, ele só é marginal desse jeito porque ele veio da quebrada. Então você tá falando que todo mundo que vem da quebrada tem que ser bandido. Não, aí não... Não, você tá entendendo onde entendi, eu quero chegar? entendi. Porque assim, é muito fácil falar, não, porque ele saiu da quebrada, você tem que entender que ele é uma vítima da sociedade. E a menina que sai da casa dela às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, que se maqueia no busão, que vai pro trabalho a pé, usa um salto que machuca o pé dela pra andar, tipo, uma Paulista inteira, vai pro trampo, chega em casa, estuda, ajuda a mãe. E essa menina? Não, Que essa menina, ou o cara que faz isso, é a grande maioria, mas assim, a estúpida maioria, a enorme maioria. Esses caras, você faz o quê? Ah, esse cara não interessa. Esse cara não é vítima da sociedade? De pegar busão lotado, de pegar metrô lotado. Esse cara às vezes... é um herói, velho. Então... É um herói. Então, e não é minoria. Sim. E não é minoria. Então esse papo, essa ideia de conversa, eu acho injusto com a grande maioria que faz o contrário. Que usa de fato a meritocracia onde vale. Porque assim, acho que a meritocracia pode ser uma régua usada consigo. Que esse cara que batalha desse jeito, ou essa mina que batalha desse jeito e consegue alguma coisa que ela queria por desejo, um celular, um telefone, uma cama, uma TV, o que for. Tudo fruto do mérito. Não é boa sorte, não é... Sabe? É mérito dela. Mérito da pessoa, das ações que ela decidiu fazer, das coisas que ela decidiu se abdicar pra ter o resultado. Tá ligado? Também acho. Inclusive, isso que você falou da bandidagem me chamou a atenção, porque você já ouviu um canal no YouTube que chama Traficando Informação? Não. É um canal até legal, só que eles começaram a lançar uma série que, se eu não me engano, semana retrasada saiu o primeiro vídeo. A gente pode até fazer um episódio sobre isso, mas só colocando a pulga atrás da orelha da galera. Dando teaser. Os caras, mano, eles foram numa favela e conversaram com um bandido. O cara com um revólver na mão e o caramba. Bandido não é aquele forjado do Gugu, não, do PCC, tá ligado? Mano, quem não viu isso? Maravilhoso. O cara bandido mesmo, assim. E aí os caras começaram a trocar ideia, tipo, pra entender a posição dele. Só que foi muito chapa branca, velho. É claro que você não vai contrariar o maluco com o cano na mão, né? Você vai ficar, não, você tá usando de desculpa. É um vagabundo, o cara segurando o cano, não. Mas assim, mano, o cara claramente ele se contradisse em duas frases, assim. Primeiro ele falou assim, eu fui pro crime porque eu não tive opção. 2 frases depois ele falou assim, porque eu escolhi ir pro crime, tá ligado? Ou seja, você não tinha opção, você escolheu. Tá exato. A psicologia fala disso como ato falho, né? Então assim, esse tipo de discurso, não tô falando que ele falou isso, supostamente, se foi esse o contexto que ele disse, eu acho perigoso, porque aí você fomenta você acaba primeiro com a esperança de toda uma galera que te segue, porque você é referência, você tem responsabilidade pelo aquilo que você tá falando. Aí, cada um faz o que quer, eu vou falar, não, peraí, bonitão, né? Você tem a obrigação de saber que você tem uma responsabilidade quando você fala algo, porque pessoas te acompanham, pessoas têm você como referência. Então assim, eu acho perigoso quando você fala isso, porque aquela pessoa que tá se esforçando vai achar que tá jogando o tempo dela no lixo. E vai fazer o quê então? Então se eu não me esforçar, eu vou fazer o quê? Em vez da gente gravar aqui, há 10 meses que a gente faz o projeto, 11, sei lá, eu vou ficar sentado na minha cama, esperando o contexto acontecer pra eu brilhar. Sim. É isso? Então assim, eu não acho que... Dentro dessa conversa, eu acho que a gente pode refletir, enquanto a gente vai conversando. Eu acho que meritocracia, acima de tudo, é algo que a gente coloca na nossa vida. Sabe? Que as coisas são frutos de mérito. E mérito é fruto de esforço. Saca? Então assim... Não usar a meritocracia pra falar que eu sou melhor que você, porque eu fiz mais que você, por isso que eu tenho. Não. Porque aí entra naquela ideia de cada um tem um contexto de vida. Mas e sim de dizer que do mérito e cracia, poder do mérito, o poder que o mérito tem na minha vida, na nossa vida, na individual, né? De como o mérito vai fazer a nossa vida prosperar ou a nossa vida tomar um rumo diferente. Não usar essa régua para equiparar, para comparar alguém, mas sim para ter um norte
de como lidar a nossa vida. Sim. Do poder que o mérito tem com as nossas atitudes. Eu acho que a gente pode seguir nessa toada aqui. Não sou nenhum filósofo, não entendo porcaria nenhuma disso. Mas dentro do que a gente tá conversando, tipo, me veio essa reflexão. De que, de repente, a meritocracia seja algo individual. Uma régua nossa. De que as coisas serão... Que nós teremos as coisas devido ao mérito de fazê-las. Entendeu? Sim. E não algo pra comparar. Não, eu sou melhor porque isso ou por aquilo. Eu acho injusto, né? É injusto, cara. É injusto demais. Mas é isso, Missão. Acho que foi bom, né? Foi bom. Foi legal. Mas e aí, Missão, a pergunta que não quer calar, que eu acho que se o Brown aceitasse sentar nessa mesa que a gente colocasse um terceiro microfone, você trocaria Mais ideia com fácil. ele? Trocaria uma ideia? Numa boa. Mano, Brown, chega... E aí, beleza? Tô zoando. Bonita camisa do quem Peixe. sabe um dia, né? Sim, mas assim... Carlos, você me conhece há 12, 13 anos. A gente tem que conversar de tudo. Sim, com todo mundo, inclusive. E com todo mundo. Com bandido eu não converso. Não, isso não. Com bandido eu não converso. Não, eu também não. É. E nem com quem defende bandido também, não. Não vem com essa, não. Não dá. Quer dizer, quem defende de bandido, eu vou até conversar. Mas aí eu até prefiro não, porque eu vou me exaltar. Sabe por quê? Por que eu vou me exaltar? Porque eu acho injusto com aquilo que eu acabei de falar. Você pega uma fração mínima, vamos supor, Heliópolis, vamos jogar. Eu não tô querendo dizer lá que lá tem. Eu quero falando de Heliópolis porque é uma das maiores, se não a maior, é a maior, acho que, favela da América Latina. Não sei. Enfim, posso estar falando bosta. Heliópolis, tem 100 mil pessoas morando lá dentro, vamos supor. Você acha que tem 100 mil bandidos lá dentro? Não. Você acha que tem 100 mil traficantes lá dentro? Não. Cara, se chutar alto, tem 30, 40, 50. Isso não é 1%. Isso não é 1%. Sim. E aí você vai pegar uma fatia do bolo tão pequena e vai julgar o bolo inteiro por aquela fatia. Ai, tá vendo? Essa fração aqui, então a gente tira a pequena fração. Então, eles são vítimas da sociedade. Sendo que todo mundo que tá ao redor deles sofre no mesmo contexto. Não, de repente, das mesmas causas, mas eles estão todos inseridos ao mesmo contexto. É verdade. E aí você joga no lixo, você desprestigia, você tira o mérito de todo mundo que se esforça pra ter sua vida digna. A gente não tá falando que não é fácil, a gente tá falando que é fácil. Não é fácil. A gente não tá falando que pode passar pela cabeça, às vezes, do cara lá, do senhor. Caramba, mano, 30 anos na luta, não tenho nada. Meu, será que não passa na cabeça do cara, às vezes o cara trabalhar que nem um louco, às vezes não colocar nem... Não conseguir colocar mistura em casa, e aí, todo esse esforço desse cara vai ser jogado no lixo quando vitimizam o cara que opta pelo caminho mais fácil. Sim. Pode ser que às vezes ele pense no caminho mais fácil, mas... não é o caminho. Não, claro que não. Não é o caminho, não é uma opção. Tanto é que você não vê bandido velho. É verdade. Então assim, eu acho que a gente pode seguir a toada dessa pauta, desse papo no próximo episódio. Esse episódio vai ficando por aqui. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Que papo da hora, hein? Tamo junto. Não se esqueça de comentar. Deixa aí o que você acha, a sua opinião. É importante pra gente. Comenta aí. Também deixa seu comentário sobre o que a gente pode trazer de novidade. Missão vai ficando por aqui. Do Lima também. Um beijo, um abraço. E até mais.